Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Shirley Polini, atuo há 22 anos na área de legalização imobiliária empresarial. Tenho a empresa de consultoria, Shirley Polini Consultiva, Safety Docs, que é a empresa que tem um sistema de gestão de licenças e alvarás, e uma das idealizadoras do projeto Licenciamento Brasil, que é esse projeto maravilhoso que atrai profissionais do Brasil inteiro para atuar em conjunto, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e fazer com que a burocracia se reduza através dessas comunicações. A gente percebeu agora na época do Covid o quanto foi importante essa união do grupo, né? O grupo se ajudava demais e eu vou contar um pouquinho para vocês de que forma que vocês podem, para quem não conhece o projeto como um todo, de que forma vocês podem participar conosco, tá? Bem rapidamente. Então, uma das propostas que eu faço, eu adoro fazer sempre que eu faço essas apresentações pessoalmente, a gente brinca com o LinkedIn na palestra, e como aqui a gente não consegue fazer com o LinkedIn, a minha sugestão é que vocês se apresentem através do chat. Se quiser colocar ali o perfil do LinkedIn, é uma oportunidade de você estar se conectando com outros profissionais e fazer essa conexão com profissionais que estão olhando as mesmas coisas, os mesmos segmentos do que você. Tá? Então, as pessoas estão se apresentando aí no chat, aproveita para pegar o nome dos profissionais e se conectar via LinkedIn. Bom, falando um pouquinho de agenda, eu já falei para vocês sobre as 3 palestras que nós tivemos essa semana. A gente escolheu uma semana de webinars, está sendo uma semana muito intensa, muito bacana, assim, muito rica. Nós escolhemos com os temas que o próprio grupo foi votando, a gente fez uma votação nos grupos que nós temos. E é lógico que a gente teria mais uma semana de webinar, com certeza, sobre temas técnicos, inclusive, mas a gente vai criar uma dinâmica de ter esses momentos com um pouco mais de frequência, que eu já vou contar para vocês um pouquinho rapidamente. Amanhã a gente tem a palestra falando sobre licenciamento ambiental, etapas preliminares e estudo técnico, Thomas Ficarelli, que é um profissional super reconhecido no mercado e que tem uma larga experiência, vai poder compartilhar um pouquinho com a gente dessa visão de licenciamento ambiental de empreendimentos, tá? Que é uma área bem específica e é bom conversar com quem atua no mercado para entender aí as dificuldades e os caminhos das pedras. Sempre agradecendo essas mulheres incansáveis que fazem parte do projeto Licenciamento Brasil, a Tatiana Zanella, que está aqui conosco, a Amanda Martins hoje vai estar no suporte comigo no chat, ela vai ficar me ajudando aí com vocês a responder, a colocar links e colocar para vocês algumas informações. A Angélica Silva está conosco hoje assistindo também, e a Fernanda, que é a nossa anja da guarda e faz todos os eventos acontecerem aí, trabalhando nos bastidores, e fazendo com que esses eventos aconteçam de maneira maravilhosa e bem organizada. Bom, o que nós já temos no Licenciamento Brasil? A gente tem hoje um portal muito bacana, licenciamentobrasil.com.br, onde você pode encontrar toda a legislação de São Paulo de maneira detalhada e simplificada, desde links de acesso facilitado, requerimento, formulário, padrão de checklist. Então, assim, tudo que você precisar de licenciamento no município de São Paulo, nosso portal já contempla de uma maneira simples, com um olhar já a caminho das pedras, tá? Então, isso é bem bacana. Nós temos também a cidade de Belo Horizonte, que teve a contribuição da Lorena, da Arquivalia, que é uma grande parceira nossa, participa conosco em muitos projetos, esteve conosco numa das apresentações do Licenciamento Brasil ano passado, e é uma pessoa incrível, participou conosco e nos ajudou a construir a cidade de Belo Horizonte. Então, se você tem expertise numa cidade do Brasil inteiro e quer participar conosco na construção dessas outras cidades, a nossa intenção é ter uma abrangência nacional em grande escala para que a gente possa trazer informação de conteúdo de qualidade para todos os usuários do Licenciamento Brasil. Só que a gente quer construir isso de uma maneira colaborativa, nada melhor do que os especialistas regionais para nos dizer quais são os caminhos das pedras e a gente poder compartilhar isso com a nossa comunidade. Então, se você é um especialista, quer trazer para a gente a sua contribuição, traga, a gente vai dar todo o crédito para quem está nos ajudando e fazendo aí a comunidade saber um pouquinho mais, tá? Nosso portal, a gente tem também o portal do cadastro de fornecedores e de clientes, que hoje ainda é um serviço estático,
mas a ideia é que a gente consiga justamente aproximar a comunidade, os clientes que querem contratar fornecedores no Brasil inteiro e esses fornecedores regionais que podem atender essas empresas e esses clientes. Então, hoje a gente opera com um processo online que eu vou falar rapidamente para vocês daqui a pouco, e até daqui 2 meses, no máximo, a gente vai ter uma plataforma digital de contratação de fornecedores no Brasil inteiro, onde você vai poder escolher o serviço que você quer contratar e o fornecedor desse segmento de licenciamento e aprovações no Brasil inteiro. Então, se quiser ficar sabendo em primeira mão, quando a gente estiver lançando esse portal, entra lá no nosso site, se cadastra como fornecedor, se cadastra como cliente, você vai ter a possibilidade de ter acesso a esse portal. Inclusive, a gente vai ter a possibilidade de ter os fornecedores homologados pelo Licenciamento Brasil. Ou seja, os fornecedores que, de alguma forma, o Licenciamento Brasil já utilizou os serviços, ou conhece, ou que homologou e que realmente tem um selo de qualidade diferenciado para que os clientes possam contratar. Além disso, a gente, dentro da nossa comunidade, a gente procura manter as informações muito atualizadas. Então, no nosso portal, a gente tem a TV Licenciamento Brasil, com alguns vídeos educativos. A gente tem, diariamente, são atualizadas notícias do setor, de novas legislações, novas burocracias ou de melhorias, lançamento de novas ferramentas de trabalho. Então, fiquem atentos lá nas notícias do nosso portal e também nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e no Facebook, diariamente, no Stories, no perfil, a gente está atualizando essas notícias. O local mais movimentado do Licenciamento Brasil, sem dúvida, são os grupos de WhatsApp, foi aí que o Licenciamento Brasil nasceu. Hoje são 13 grupos temáticos, mais de 3.000 pessoas conectadas, onde vocês podem tratar sobre assuntos específicos. Então, se vocês quiserem falar sobre acessibilidade, sobre segurança, sobre vigilância sanitária, nós temos grupos temáticos, nós temos grupos gerais também, que é para tratar de abertura de órgãos, enfim, dicas, mão de obra, ou até nós temos um grupo de vagas também. Nesse momento de Covid, muita gente ficou desempregada, e nesse link de vagas, os profissionais vão publicando as vagas disponíveis no mercado do nosso setor, e a gente tem ajudado alguns profissionais a se recolocarem. Então, para ser uma comunidade onde você encontra apoio de todos os lados aí e que possa te auxiliar no desenvolvimento do seu trabalho. E aí, por último, nós temos quero falar um pouquinho para vocês sobre 2 ferramentas que nós já temos disponíveis também para essa comunidade do Licenciamento Brasil, que é o App Zoneamento. Está disponível tanto na loja da Apple quanto do Android, do Google, e vocês podem baixar gratuitamente o App Zoneamento. Pelo App Zoneamento ainda está disponível somente a cidade de São Paulo, mas você pode procurar um zoneamento tanto pelo endereço quanto pelo número do IPTU, ou simplesmente fazendo um check-in no imóvel em que você está. A partir do momento que você coloca qualquer uma dessas 3 informações, o app te fornece o zoneamento, te fornece a informação detalhada dos potenciais construtivos previstos em lei, e você ainda pode verificar se a sua atividade é permitida no local, se a atividade é de baixo risco, e outras informações disponíveis para que você possa desenvolver seu projeto. A novidade do App Zoneamento é que agora nós não cobramos a consulta do zoneamento. Então, a consulta do zoneamento também é gratuita. Somente as informações complementares que são cobradas ali no app, tá? Então, quem não tiver ainda, baixa, porque quem usa gosta e faz o maior sucesso. Aí, se estiver no grupo alguém que já usa o App Zoneamento e quiser fazer o seu comentário, fique à vontade. E, por último, nós temos o processo online, que é justamente a ferramenta que você consegue protocolar um processo em qualquer lugar do Brasil através da plataforma, apenas fazendo o upload, selecionando qual serviço que você deseja, qual município que você necessita do serviço, e nós conectamos o seu serviço com um profissional regional, para que ele possa receber esse material, imprimir e protocolar localmente esse processo online, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem contratar esse serviço e a gente já está conectando os profissionais. Isso enquanto, pelo menos, nós não temos a ferramenta mais dinâmica de busca de profissionais, que deve acontecer, como eu falei para você, daqui a 2 meses. Mas 2 novidades: a gente terá a Escola Licenciamento Brasil, que nós vamos lançar alguns cursos temáticos desenvolvidos por profissionais do setor,
com experiência para que em cada regional, e esses profissionais vão ministrar cursos de maneira simplificada para que a gente melhore aí o conhecimento da nossa comunidade. E por último, o Fale com Licenciamento Brasil, que serão mesas redondas, mesas temáticas quinzenais, que a gente vai disponibilizar, convidando sempre um profissional para ser o mediador, e vocês poderem discutir pontos técnicos temáticos. Então, o nosso primeiro grupo já está definido, que é a Cris, ela se disponibilizou a falar um pouco sobre a anistia, que é um tema, a anistia de São Paulo, que é um tema super polêmico, e a gente só vai distribuir depois nos grupos aí quando vai ser essa data desse Fale com Licenciamento Brasil. E o segundo tema a gente também já definiu, que vai ser sobre licenciamento, licença de funcionamento e VRE, que a Amanda vai dar um plantão para a gente, e vocês vão poder trocar um pouquinho mais de informação, foi até em função da demanda da nossa palestra de terça-feira. Tá? Então, são hoje essas várias ferramentas que a gente tem aí ajudando os profissionais a se atualizarem. E porque realmente assim, a informação é muita informação, que a gente quer trazer, selecionar e filtrar essa informação de qualidade para que vocês possam desenvolver melhor o trabalho de vocês. Então vamos para a nossa palestra de hoje, acho que está todo mundo ansioso para falar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje é a visão sobre facilidade de fazer negócio no mundo e no Brasil com Doing Business, do Banco Mundial. Como eu falei aqui no comecinho, eu sou super fã desse trabalho que eles fazem, porque eu já uso há muitos anos esse trabalho. Esse ano a gente teve a oportunidade de participar com eles na pesquisa, né? E foi bem interessante também, porque a gente acabou entrando um pouquinho mais a fundo nas perguntas. E fiz um convite especial para a Iri e para o Gabriel, para que pudessem trazer para a gente um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse feedback, qual a visão deles em relação a facilidades ou dificuldades de fazer negócio no Brasil, né? Em comparação ao mundo. Então, queria convidar a Iria, ela ingressou na equipe da Subnacional Doing Business em setembro de 2017, trabalha nos indicadores de obtenção de licenças de construção e registro de propriedades. Ela é licenciada em Ciência Política e Administração pela Universidade de Santiago de Compostela, estudou Relações Internacionais na Universidade de Minho, em Braga, Portugal, e na Universidade Metropolitana de Praga, na Chequia. Atualmente está terminando o mestrado técnico em Gestão Sustentável da Terra e do Território. Antes de ingressar no Banco Mundial, trabalhou como consultora de cadastro e de registro de propriedades para várias empresas. Iria também tem trabalhado como técnica de negócios internacionais na Agência de Promoção de Extraportações da Galiza, e como analista de mercado na Secretaria Econômica e Comercial da Espanha e Washington, nos Estados Unidos. Iria falar português, galego, espanhol, inglês e francês intermediário. Eu falei assim, hoje eu estava conversando com ela, eu falei assim, de onde saiu esse português tão bom? E aí ela estava me explicando um pouquinho a história, se der tempo, depois ela conta pra gente. O Gabriel faz parte da equipe da obtenção de alvarás de construção e relatórios de Doing Business Subnacional Brasil, é mestre em administração pública pela Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, onde foi bolsista pela Fundação Lehman e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Antes do Banco Mundial, também trabalhou como consultor de gestão da Falcone e como analista na Bloomberg e no BTG Pactual. É natural de Goiânia e atualmente mora em Washington, nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos e estamos ansiosos por ouvir vocês. Muito obrigada novamente, viu, por terem aceitado o convite. Obrigada, Sarley, pelas palavras iniciais. Muito boa tarde, boa noite a todos e a todas. E sim, depois posso explicar o porquê do meu sotaque estranho. Mas é com muito prazer que estamos hoje aqui, o meu colega Gabriel Moura Queiroz e eu, os dois trabalhamos no Banco Mundial, na equipe do Business Nacional, e estamos aqui para lhes apresentar os projetos da Doing Business no geral, e nomeadamente no Brasil, no relativo ao indicador de obtenção de alvarás de construção, que é um dos 10 indicadores do Doing Business. Simplesmente agradecer também o convite em nome do Banco Mundial e da equipe da Doing Business, e os nossos agradecimentos também a Sanlem
pelo convite e a excelente também iniciativa do licenciamento do Brasil. E simplesmente também, muito brevemente, falar um bocado do que é o Banco Mundial, porque por vezes também não se sabe, não é? E é uma instituição que foi criada em 1944, que tem sede em Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, e é uma instituição financeira internacional que proporciona préstamos e subsídios aos países em desenvolvimento, e formam parte dela 189 países do mundo, entre tomadores de empréstimo e credores, com o objetivo sempre de eliminar a pobreza no mundo e criar uma prosperidade compartilhada. Sim, e além do fornecimento do crédito, né, em forma de empréstimos e subsídios que o Banco Mundial concede a países em desenvolvimento, também o banco preza muito por ser uma instituição que gera e dissemina conhecimento, né? Então, grande parte da mão de obra, digamos assim, do capital humano que tem dentro do banco está voltada para essa parte, né, de pesquisa, levantamento de dados e disseminação dessa pesquisa, tanto em forma de artigos quanto relatórios, enfim, de realmente fazer esse conhecimento chegar na ponta e contribuir para o debate político e econômico, principalmente dos países mais pobres do mundo, né? Então, dentro da instituição, dentro do Banco Mundial, a gente existe, né, dentre várias divisões, a vice-presidência de Economia do Desenvolvimento, que eu e a Iria fazemos parte, mas especificamente numa diretoria exclusivamente dedicada a manter tanto do Doing Business global, né, que faz o levantamento anualmente em vários países, em todos os países membros do Banco Mundial, como a gente vai passar mais para frente na apresentação, e também uma outra divisão também específica para os relatórios feitos subnacionalmente, ou seja, aqueles que são contratados especificamente para dar né, olhar com uma lupa os países que os contratam. Então, a gente vai abordar, né, vai focar, a gente só queria dar esse apanhado sobre o que é a instituição para nivelar a conversa, digamos assim, para dar uma introdução bem básica. E basicamente, o assunto hoje realmente vai ser focado no Doing Business e o que é o relatório, né, qual é a metodologia, o que se mede e também alguns pontos interessantes que vêm sendo encontrados, né, em diversos países como boas práticas ao longo dos anos. Então, vou passar aqui a apresentação, vocês me digam se está funcionando tudo bem. Então, começando, né, com a importância da obtenção de alvarás de construção. Obrigada, Gabriel. Sim, vamos tentar fazer uma apresentação. Tem muitos, por acaso é um bocado longa, mas achamos que também é interessante e depois também queremos responder às questões que a gente também tiver, não é? Porque este indicador de obtenção de alvarás de construção é importante, de facto é um dos mais estudados nos relatórios, é um dos mais encomendados também nos estudos que são encomendados pelos governos, e é porque realmente por vezes não há nenhum regulamento, então os procedimentos são complicados, são caros e os construtores, as empresas de construção tendem a construir sem licenciamento, sem licenças de construção. De facto, temos uma estimativa de uns 60% a 80% de projetos de construção em economias de desenvolvimento que é realizada sem apenas autorizações prévias ou algum tipo de licenciamento que também confere maior segurança. E é que ajuda então a ter uma maior regulamentação sobre a construção. Ajuda de várias formas. Uma delas é fortalecer esses direitos de propriedade, protege o público também de práticas de construção defeituosas e também contribui para a formação de processo de capital. E
E por que isto é importante? E é importante porque a regulamentação da construção é uma consideração importante para os empresários e empreendedores quando decidem também onde estabelecer os seus negócios. E, de fato, constitui os custos de construção o quinto fator mais importante. Então, fazer isso em termos de segurança e de economia é muito importante para qualquer negócio e qualquer empreendimento. Gabriel, podes passar? Obrigado. E o que é medido neste tópico? Bem, obviamente nós aplicamos uma metodologia que, embora é revisada com frequência, é um indicador muito estável no tempo, há muitos anos que se utiliza esta metodologia, e então tenta medir todos os procedimentos necessários para uma construção de um novo armazém, de um galpão simples. E para isso temos umas premissas muito claras de um estudo de caso dessa construção, e são todos os procedimentos desde antes da construção. Então, tudo o que for necessário, planos de construção, mapas, planos, autorizações, estudos, licenças, certificados e certidões, todos os procedimentos que acontecem durante a construção, todos os envios de notificações necessárias, todas as interações que houver com outras entidades, com a prefeitura sobretudo, não é? Mas também com as concessionárias de águas, com os cartórios de registros de imóveis, com o Ministério Público do Trabalho, com o CRIA, o CAU, qualquer entidade que possa, no caso do Brasil, estou a falar agora, que possa ter a ver ou estar envolvida no processo de obtenção de alvarás de construção em algum momento no decorrer do processo. E após a construção também, o que já falei, sobretudo com a prefeitura e com o cartório, que tem a ver com a obtenção dos pareceres das entidades dessa conclusão de obras, ou a conclusão, o atestado de conclusão da prefeitura e no fim o averbamento desse imóvel junto do registro. E, como já falei, este indicador também estuda tudo que tem e avalia tudo o que tem a ver com a ligação de água e esgotos, porém não avalia a parte de eletricidade, que é outro indicador que é específico de obtenção de eletricidade que também temos dentro do Doing Business. E o que é medido neste indicador, neste tópico? São 4 itens e os 4 contam uns 25% do total, e então é o número de procedimentos, que já falei que é qualquer interação com terceiros, não é? Da empresa construtora, porque estes estudos sempre são feitos desde a perspectiva de uma pequena e média empresa, da mediana empresa, nacional sempre, e as interações que eles têm que fazer com terceiros, com o município, com inspectores, com empresas de serviços públicos, e tudo isso é considerado sempre um procedimento. O que quer dizer que qualquer procedimento, qualquer interação interna entre as diferentes secretarias ou superintendências de uma prefeitura não seria considerado como um procedimento. E o tempo registrado por cada um dos procedimentos é sempre em dias corridos, portanto não em dias úteis, e sempre se registra a duração de cada procedimento na prática. Muitas vezes sabemos que por lei há uns limites, há uns prazos legais que nem sempre são cumpridos, e portanto daí a importância também destes estudos, porque tentam sempre com uma base legal e com um estudo das leis importante compreender bem o que acontece na prática, e para isso mantemos conversas com profissionais do setor privado que lidam sempre com este tipo de alvarás, com este tópico, e com o setor público também para verificar muitas vezes também estas informações e de aí tirar também essas conclusões.
O custo é registrado como uma porcentagem do valor, embora para cada um dos procedimentos sempre é um valor em reais, neste caso no Brasil, mas porém no fim do estudo sempre uma porcentagem do total do valor do armazém que nós temos para o nosso estudo de caso. E depois também no fim há umas perguntas de controle de qualidade da construção, que avalia a qualidade e a implementação da regulamentação sobre a construção e também tem questões para a parte mais legal e a parte prática, não é? Como por vezes essa legalidade é aplicada ou não na prática. E cada um destes itens, dos procedimentos, o tempo, o custo e o índice de controle de qualidade, constitui um 25% deste valor total, que depois irá dar o valor final e, portanto, a posição no ranking que todos os anos se publica pelo Doing Business, e também nos estudos que nós fazemos nacionais, que é uma comparação entre as cidades do estudo. E neste caso, o que eu falei, nós trabalhamos com umas premissas do estudo de caso, porque tentamos que este estudo seja sempre comparável em todos os países do mundo, e então tentamos que sejam básicas, mas também abrangentes, e que possam responder a qualquer realidade de qualquer país do mundo. E é que estamos a considerar uma construtora, que é uma sociedade de responsabilidade limitada, que é uma forma jurídica muito comum nas empresas do mundo, é 100% nacional e privada. Isto é importante porque não queremos saber, pronto, nestes estudos, porque não é a maioria dos casos como acontece ou as dificuldades que tem uma grande empresa internacional ou estrangeira, senão é as próprias empresas do país e nacionais que podem ter dificuldades por muitas razões diferentes, por desconhecimento, por questões económicas, o acesso a este tipo de licenciamentos de construção. Então, nós tentamos sempre focar os estudos desde essa perspectiva de que é a maioria das empresas de construção, não é? Então, é uma empresa, já digo, 100% nacional e privada, com 5 proprietários e nenhum é pessoa jurídica, que possuem todas as licenças e seguros para realizar as obras e que tem 60 trabalhadores. O armazém é um armazém simples, um galpão simples, que será usado para atividades gerais de armazenamento, tem 2 andares, 1.300 metros quadrados, num lote de um terreno de 929 metros quadrados, que é 100% propriedade da Habitat & Co. Este é o nome que nós temos para essa empresa fictícia, não é? E é localizada na maior cidade comercial da economia. E também, como já falei, avaliamos tudo o que tem a ver com as ligações de água e saneamento. E para isso também há umas premissas, muito mais amplas do que isso, mas simplesmente falar que haverá uma distância ao ponto de ligação das redes prediais de 150 metros, e depois também uns consumos de água estimados e também de esgotos. E nas perguntas que têm a ver com o índice de controle da qualidade da construção, há diferentes componentes que somam uma pontuação, e para isso temos a facilidade de acesso às regulamentações de construção. Isto é muito importante porque por vezes é muito complicado ter acesso público online ou mesmo nos placares dos municípios às regulamentações que são necessárias para a obtenção de alvarás de construção, e isso inclui os emolumentos que há que pagar, não é? Os valores que há que pagar por cada um dos processos que há que iniciar para a obtenção do alvará de construção, para o certificado de conclusão, o habite-se. E também se avalia o grau de clareza das especificações, porque se é público e é acessível, mas é muito complicado e muito complexo, obviamente aí também estamos a encontrar uma dificuldade acrescentada para
não apenas para Legos, mas para qualquer empresa de construção e engenheiros ou profissionais de arquitetura que têm dificuldades para interpretar também essas regulamentações que podem dificultar muito esse processo de licenciamento e então é importante também estas questões. Também se avalia a parte de qualidade de antes da construção, então quem são os profissionais que participam no protocolo e na análise dos componentes do projeto, se são técnicos de nível médio, se são técnicos com uma formação superior, profissionais da arquitetura, da engenharia. Também os controles durante a construção, quais são as inspeções que são exigidas por lei e se acontecem ou não na prática. Podes passar, Gabriela. Obrigada. E também as mesmas inspeções que podem acontecer após a construção para a obtenção desse certificado de conclusão e do habite-se. Então, embora que a legislação possa exigir uma inspeção final, pode não acontecer na prática e pode não acontecer nenhum tipo de controlo. E então também há uma pontuação para isso. E depois também há umas questões muito interessantes que também são estudadas e avaliadas dentro dos estudos da Doing Business, e são os regimes de responsabilização e de seguro. E então é a parte de responsabilização, é a parte na que se avalia que acontece, quem são os principais, as primeiras partes responsáveis por um defeito que possa acontecer nessa construção, se é a empresa construtora, se é o investidor, se é o projetista, se é aquele engenheiro, arquiteto que assinou o ART ou o RRT, que assinou o projeto. Então é muito interessante também esta parte. E a parte de seguro, se é comum ou não é comum, ou se a lei exige que os profissionais envolvidos neste processo tenham uma apólice de seguro ou não. E no fim, a parte de certificações profissionais também, de duas partes, não é? Da parte dos profissionais que têm de analisar e avaliar todos os componentes e todos os documentos para a obtenção de salvar a construção, e todos aqueles que fazem os trabalhos de fiscalização das obras, que por vezes também não têm o mesmo nível académico, podem ser concursados ou não, e também se avalia essa parte. Obrigado, Iria. Então, agora a gente vai falar sobre a parte de quais são os principais resultados, né, do último Doing Business publicado para o ano de 2020, tendo em vista dados coletados antes disso, né? Falando principalmente da perspectiva global, né, diferenciando essas duas partes do relatório. Então, a gente vai falar mais da parte global. Então, inicialmente, só para vocês terem uma ideia dos países que estão pontuando no topo dessa lista, né, de 189 economias que são avaliadas em suas principais capitais, nas suas principais cidades de negócio. A maioria dos países é avaliada por uma cidade. Já esses países que são maiores, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, enfim, países com a população maior, são avaliadas nas duas principais cidades. Então, no caso, por exemplo, do Brasil, é sempre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, enfim, as cidades que estão no topo desse ranking atualmente, o ranking começa com Hong Kong, China, com a pontuação, o único país que consegue pontuar mais que 90, mais de 90, né, de um ranking de 100. Com um número de procedimentos que chega a 8, bem reduzido, né? Um tempo que está em 69 dias corridos, com um custo que é somente 0,35% do valor total do galpão.
e o índice de qualidade em sua pontuação máxima, né? Os países seguintes, então, são Malásia, já abaixo de 90% um pouco, com 9 procedimentos, com um tempo, inclusive, mais curto. Desse top 10 é o tempo mais reduzido, em 41 dias. Se faz todas as etapas relacionadas ao licenciamento dessa nova construção. O custo um pouco maior, em 1,34% desse valor, e um índice de qualidade de 13. E por aí vai, né? Então, eu acho que é interessante, para além de comentar pontualmente cada um dos números aqui exibidos, eu acho que é interessante notar que, por exemplo, há representantes de uma série de partes do mundo, né? Então, tem uma predominância um pouco grande da Ásia no começo do ranking, mas também existem países europeus na lista, como Dinamarca, como Lituânia. Existem países da Oceania, como Nova Zelândia, e as Ilhas Maurício também, como representante da parte africana. Então, acho que é interessante ver que primeiro, a comparabilidade, né? A gente tem uma metodologia que realmente pode ser passível de ser aplicada em qualquer lugar do mundo, e também notar que boas práticas, que uma boa pontuação no ranking pode vir de qualquer lugar realmente. E outra coisa também é notar o que a Ilha falou antes, né? Que é justamente a composição igual desses 4 elementos para a pontuação final. Então, não é porque necessariamente que o país tem um número de procedimentos maior que ele vai cair no ranking. Definitivamente isso não é verdade, né? Por exemplo, o 10º lugar, a Lituânia, tem 13 procedimentos, que é praticamente o dobro de algum dos outros países no top 10, mas mesmo assim ela está muito bem ranqueada, né? Então, é interessante ver isso também, que a fortaleza de cada um dos países que é medido pode vir de diferentes partes do que é medido no Doing Business, né? Então, passando aqui para exemplos de reformas, né, que foram realizadas na prática por alguns países. Então, o primeiro exemplo é reduzir o tempo para processar solicitações de licenças. Tem uma série de países: Argentina, Emirados Árabes, Ucrânia, enfim, toda a lista que vocês podem ver. E um destaque, né, nessa área seria Ruanda, que tornou mais rápido o procedimento de obtenção de alvará de construção, reduzindo o tempo necessário para obter a conexão de água e esgoto. Interessante quando se tem a listagem de todos os procedimentos, né, que passa-se a ter uma clareza muito grande de qual etapa que é o gargalo daquele país ou daquela cidade. Fica muito claro qual é o foco que o país ou que a cidade tem que ter para reduzir, né, se ela realmente estiver empenhada em melhorar o ranking, e, para além de melhorar o ranking, melhorar a vida das pessoas envolvidas nesse negócio e das empresas que estão atuando nessa área, com vistas a aumentar a atividade econômica, né? Então, nesse caso de Ruanda, por exemplo, foi verificado que a redução de tempo das conexões de água e esgoto era o crucial, e foi aí que foi feita a mudança, e, nesse caso, a reforma, né? E é interessante ver também que reformas são contadas para todos os países. Então, a gente nota o número de reformas acontecendo desde o topo da lista até realmente abaixo. Então, acho que sempre tem outra conclusão, é que sempre há a capacidade, né, a possibilidade de se melhorar na pontuação que se tem até então. Um outro exemplo de reforma seria a simplificação de procedimentos, né, também adotado por uma outra série de países. E um exemplo específico seria a Malásia, que simplificou o processo de obtenção de alvará de construção, eliminando a inspeção de estradas e drenagem que era realizada pela prefeitura da principal cidade deles. Então, tem essa visão também, não é? Ou seja, não é a existência de uma inspeção que vai necessariamente garantir a segurança. Acho que grande parte da reforma passa pela maturidade, né? Pelo crescimento
em complexidade, em conhecimento de todos os envolvidos no processo, né? Não é porque um agente público necessariamente está olhando essa parte ou aquela outra parte da construção que necessariamente a gente vai ter um aumento de qualidade da construção. Então, existem possibilidades de reforma para todos os envolvidos e para todas as etapas do processo, né? E, por último, um outro exemplo de reforma seria a adoção de novos regulamentos de construção, né? Então, uma revisão do Código de Obras, uma revisão do zoneamento da cidade, toda a legislação que versa sobre o licenciamento urbanístico e imobiliário pode ser revisto pelas cidades e pelas outros entes que fazem essa legislação, né? Então, não só no nível municipal, mas também no estadual e no federal, sempre que houver esses níveis, né, se for o caso do país. E um exemplo específico de reforma nesse nível seria a Armênia e o Mianmar, 2 países, reforçaram o controle de qualidade da construção, impondo requisitos de qualificação mais rígidos para arquitetos e engenheiros. Então, tem essa parte também de pedir, né, que os envolvidos no setor sejam tão qualificados quanto eles precisem para fazer esse tipo de obra, né? Alguns outros exemplos de reforma pode-se gerar mais transparência, por exemplo, aumentando o controle melhorando o controle da construção, né? Aumentando o acesso do público à informação. Então, isso pode passar, por exemplo, de ter um sistema unificado do número e do tipo de alvarás emitidos, né? Por exemplo, relatórios gerenciais que são emitidos pela prefeitura ou por alguma outra agência autorizadora dessas licenças que foram concedidas, enfim, uma série de formas de aumentar a transparência, né? Para ter a certeza que as leis vão estar sendo aplicadas isonomicamente e igualmente para todos os envolvidos. As taxas podem ser reduzidas, né? Existem países que cobram muito para se construir, então as taxas e os custos podem ser reduzidos também. Esse próximo exemplo de reforma é muito interessante, que é o chamado balcão único, né? A introdução, o início do balcão único ou a melhoria de um balcão único já existente. E o balcão único não é, talvez o nome soe estranho, mas com certeza vocês conhecem iniciativas desse tipo em várias cidades brasileiras, não é? Que basicamente são locais, né? Repartições ou partes do governo que centralizam toda a recepção da documentação, né? Então, ao invés do empreendedor, do responsável técnico, desse proprietário tá pulando de local em local, resolvendo problemas com várias entes, ele resolve tudo em um balcão único, né? Então, é uma inovação relativamente simples, mas que exige muita criatividade e mudança no nível de legislação, né? Então, pode parecer simples, mas a implementação, como vocês que estão envolvidos no setor sabem, é mais complexo, né? Então, um exemplo é justamente a simplificação do processo de aprovação e a melhoria e eficiência operacional desse balcão único. Por último, seria uma reforma de introdução ou melhora de plataformas eletrônicas ou serviço online. Vocês bem sabem a dificuldade e a morosidade que um processo que só traz interações em papel, né, protocolo pessoal e presencial traz para o empreendedor. Então, no caso, por exemplo, a Argentina facilitou o processo de obtenção de alvará de construção, simplificando os procedimentos e implementando uma plataforma eletrônica para solicitação dos alvarás e outros procedimentos diretos, né? Agora, falando um pouquinho mais de boas práticas específicas de alguns países, em geral, a gente nota que tem 3 pontos principais dessas boas práticas, né? Os países passam a tomar, a basear seus sistemas em risco, ou seja,
passam a tratar diferentes edificações com diferentes requisitos, né? Então, obviamente, a construção, por exemplo, de uma casa unifamiliar vai ser diferente a aprovação e menos complexa do que um shopping center, do que um hospital, não é? Então, o Doing Business, de forma geral, e o indicador de alvará de construção especificamente, premia, né, vê com bons olhos, ou seja, países que implementem essa nuance na legislação, né? Então, obviamente, as edificações mais simples podem ter sistemas de controle um pouco mais simplificados também. E outra coisa, por exemplo, relacionada ao sistema baseado em risco na parte da inspeção do poder público, né? Qual é a necessidade de se realizar uma inspeção numa edificação de porte baixo ou médio? Outra se falar de um empreendimento já de grande porte, a necessidade pode ser maior por conta da complexidade. Então, se existe essa diferenciação da necessidade de inspeção, isso também é visto como uma boa prática, né? Em segundo lugar, ter-se um corpo coerente de regras, né, que define o que é exigido dos construtores e que garante uma implementação uniforme é muito importante. Então, volta àquele ponto que eu tinha dito, né, de revisão do Código de Edificações, das legislação de uso do solo, do zoneamento da cidade e garantir, obviamente, que isso seja aplicado uniformemente, claro, fazendo as diferenciações para risco e tudo mais, mas sendo claro e direto que essa legislação vai ser implementada sem exceções, né? E terceiro, seriam as melhorias na organização do processo de revisão, não é? Coordenando melhor os esforços de diferentes agências, com vistas a se implementar facilidades para o empreendedor, né? Tais como o balcão único. Passando aqui, existem outras boas práticas globais que a gente pode falar, que seriam estabelecer regras e garantir que elas sejam claras e coerentes, né, que foi visto na Nova Zelândia nos últimos anos, melhorar a transparência e facilitar o acesso aos regulamentos, que foi o caso, por exemplo, do Reino Unido, e garantir que o controle de qualidade do edifício, né, das edificações, e os mecanismos de segurança estejam em vigor, ou seja, que esses controles realmente estivessem publicados e sendo colocados em prática. Daí a gente fica em aberto, claro, para receber perguntas, se tiverem algum interesse ou outro em alguma boa prática específica, ou enfim, a gente pode discutir mais a fundo, caso vocês queiram também. Outros exemplos de boas práticas, né, seriam diferenciar projetos por risco, já falei um pouco sobre isso nos slides passados, e usar o One Stop Shop, que seria o outro nome para o balcão único, né, para melhorar a coordenação e aumentar a eficiência. Eu acho que essa fala bastante com o Brasil no caso, né, porque se nota, a gente vai falar um pouquinho da lista de procedimentos, um pouco... sem dar muitos detalhes, mas a gente vai tratar um pouco disso, mas se nota uma série de agências e instituições com quem se tem que se lidar, né? Então, acho que o foco no balcão único é bem interessante nesse sentido de facilitação do negócio, né? Obrigada, Gabriel. E agora, já no fim da apresentação, vamos conversar um bocadinho também do estudo que está agora a decorrer no Brasil, nas 26 capitais estaduais e em Brasília, na cidade administrativa, e que achamos que também é muito interessante aproveitar este tempo e esta conversa de hoje
para explicar também em que consiste este projeto já no nível subnacional e não tanto assim no nível de avaliar apenas São Paulo e Rio de Janeiro, que era como Doing Business faz para as grandes cidades, grandes países do mundo. Então vamos continuar. Gabriel, faz favor. Obrigada. Então, estamos agora a fazer este estudo. É um grande estudo, porque são 26 capitais estaduais, como já falei, e Brasília também, e é para 5 indicadores. Então, além da alvarás de construção, que é o indicador pelo qual somos responsáveis, o Gabriel e eu, estamos também a avaliar outras equipas de trabalho da nossa unidade, abertura de empresas, registro de propriedades, execução de contratos e pagamento de impostos. E também este relatório vai incluir estudos piloto em 5 cidades sobre a abertura de um microempreendedor individual e de pagamentos de impostos para optantes do Simples Nacional. Então, qual é a diferença realmente entre o Doing Business e o Doing Business subnacional? Pois, basicamente é isso. O Doing Business avalia as capitais do mundo, ou as cidades economicamente mais importantes das economias, mas os Doing Business nacional avalia também outras cidades dentro do próprio país e vai além da capital e então abrange os regulamentos em todos os níveis do governo e consegue realmente identificar aquelas diferenças nos regulamentos e a sua aplicação a nível local. Por vezes há uma regulação que é no nível estadual e que depois tem diferentes aplicações, ou pode ter diferentes regulamentações também no nível municipal, no nível estadual, e então isso é muito interessante porque então dentro do próprio país as cidades também podem aprender das boas práticas entre si, não é? E fornecem também aos governos locais uma ferramenta que realmente permite avaliar os avanços e de forma a competir globalmente e incentiva a participação ativa. Nós agora estamos a ter reuniões com todas as prefeituras e com todas as secretarias envolvidas e realmente consigues chegar a um nível de detalhe muito interessante, não, nestes estudos. Só para acrescentar, né, acho que é bem interessante também a capacidade de comparabilidade a nível mundial, né? Então, como se coloca a mesma metodologia, por exemplo, que é aplicada globalmente para o Brasil, no caso, como a gente está fazendo agora, todas as 26, 27 capitais dentro do país vai poder se comparar com todas as cidades do mundo, né? Então, isso vai ser muito interessante. A gente está nivelando a conversa, digamos assim, no quesito licenciamento e no quesito dos 4 outros indicadores, para se atrair boas práticas de todo mundo, bem como dar uma plataforma para as boas práticas brasileiras, né? Mostrá-las também para o resto do mundo, que também vai poder se comparar com as nossas cidades. Obrigada, Gabriel. Sim, e de fato nós também gostaríamos de aproveitar a reunião de hoje para lhes convidar a participar, se quiserem ainda, neste projeto, porque embora esteja em andamento e já estamos na parte de reuniões de direito de resposta, que como nós chamamos a apresentação dos resultados preliminares ao setor público, e então aí é quando há essa oportunidade de verificar esses pareceres, não é? Das informações que recolhemos e que coletamos nos últimos meses e analisamos, e também a visão que tem o setor público de todas essas informações. O relatório irá começar a sua produção agora no mês de setembro, até fevereiro,
e, embora não temos uma data ainda fechada, o lançamento do relatório irá ser no início do ano 2021. Este tipo de proxectos nacionais, a diferença dos proxectos da Doing Business, são financiados de facto pelos próprios governos. Então é uma encomenda que fazem a unidade de Doing Business nacional para avaliar. Então são sempre estudos, relatórios que se fazem ad hoc e é muito interessante por isso também, porque se foca a atenção em aquilo que realmente é interessante para o país e para a região. Então, neste caso, a execução e o financiamento do projeto foi em 3 partes. A parte da SEBRAE, depois também então do governo federal e também do Banco Mundial. A coleta de dados, como já falamos, é feita de uma forma o mais abrangente e diversa possível para tentar ouvir e estudar tudo da forma mais completa possível. Então temos toda a parte do setor privado e lá temos perfis de profissionais da advocacia, da contabilidade, da engenharia, arquitetura. Depois há uma base legal muito importante, há uma revisão intensa das leis, das portarias, das instruções normativas, de todas essas informações disponíveis ao público. E depois também todas essas informações que obtemos também das nossas conversas e das trocas de informações que nós temos com o setor público, desde órgãos e agências de prefeituras até os próprios estados e tribunais. E os beneficiários também tentamos que seja muito abrangente, no sentido que seja um relatório que sirva também de ferramenta de análise e para a melhora da legislação e dos regulamentos para o setor público, prefeituras, governo estaduais e governo federal, mas também que sirva para os empreendedores e a sociedade em geral, não é? Para também promover, como faz o Licenciamento Brasil, a melhora também nos regulamentos e que realmente eliminem dificuldades que não achegam valor ao processo de licenciamento. E então, simplesmente para mostrar um bocadinho como é uma lista de procedimentos com o tempo e o custo, seria algo assim, uma coisa do género. Estes dados irão mudar agora também em outubro com a nova publicação anual do Doing Business, mas irá ser muito parecida, muito semelhante. E este é o caso de Rio de Janeiro, que são mais procedimentos, mas era simplesmente para lhes mostrar como seria uma lista de procedimentos e depois tem um detalhe do processual, não? De como cada procedimento é realmente realizado. E da mesma forma todas as perguntas que têm a ver com o índice de controle da qualidade da construção. Então, o que falei antes, a clareza e disponibilidade das regulações, quão acessíveis são essas regulações para qualquer não? Para uma empresa de construção, e o fato de que sejam disponíveis online, que sejam grátis, que sejam acessíveis, dá a máxima pontuação, que seria 1 neste caso. Então, é muito importante este tipo de perguntas que, embora são simples, são gerais, mas são muito importantes, porque de aí também sempre surgem novas boas práticas e que podem ser também partilhadas entre as cidades e trocadas entre as cidades. E da mesma forma, como a segunda cidade também que se avalia, no Brasil temos Rio de Janeiro, também temos São Paulo, e também essa seria uma lista dos primeiros também procedimentos, com o seu tempo e custo, e as perguntas também do índice de controle da qualidade de construção.
E da nossa parte, simplesmente agradecer-lhes a atenção, a participação. Para nós foi também é um prazer estar com vocês e a partilhar estes estudos que esperamos que também sejam interessantes e que possam fornecer e achegar valor ao licenciamento no Brasil. Nós deixamos aí também nos correios todas as informações ou contatos que quiserem partilhar connosco são sempre bem-vindos. É por isso que nós também fazemos de novo este convite. Ainda estamos embora estamos na parte da apresentação destes resultados, agora começaremos a produção do relatório nos próximos meses, no outono. Então, todas as informações, boas práticas que conhecerem das suas cidades, que quiserem compartilhar conosco, são de fato muito bem recebidas, muito bem-vindas e por isso que nós realmente lhes convidamos a anotarem esses correios e a contactarem conosco se estão à vontade. Muito obrigada. Obrigado. Gabriel, super obrigada, adorei ver as informações de novo, eu realmente me encanto muito, principalmente quando a gente começa a comparar e ver a economia brasileira, e também saber que existe um trabalho como o de vocês, que de alguma forma se aproxima com o poder público vai olhar esses resultados, e querendo ou não vai atrás de melhores práticas do mundo e até criar novas práticas locais para a gente melhorar os processos, isso é bom demais. Eu me lembro que, antes de eu fazer as perguntinhas aqui, me ocorreu que logo que meu primeiro contato com o Banco Mundial, com o trabalho do Doing Business, foi quando a Prefeitura de São Paulo estava justamente, eles fizeram, em cima do trabalho do Doing Business, eles identificaram que o alvará de funcionamento em São Paulo antes eram 2 etapas, a gente tinha um termo de consulta e depois um alvará de funcionamento. E aí eles reduziram para um processo só, mostrando toda a economia de time que a gente teria em relação a esse procedimento. E a gente percebe que realmente assim é muito burocrático ainda o Brasil, um país com muita burocracia, com certeza vocês estão observando isso mais do que nós, mas assim, a gente sente essas melhorias. Eu sempre digo que também é importante a gente valorizar o que está sendo feito para melhorar o processo, né? Então, acho muito legal saber assim, que eu não sabia dessa etapa que vocês voltam com a informação para o órgão público validar, né, o direito de resposta. Achei muito bacana saber disso, que com certeza eles vão estar olhando toda essa pesquisa que foi feita e identificando pontos que muitas vezes, por um problema de comunicação, está sendo colocado de uma maneira errônea para o usuário final, né? Muitas vezes pode ser isso também dentro do processo. Eu tenho algumas perguntinhas aqui bem interessantes, eu vou fazer algumas para vocês. A gente ainda está com mais uns 15 minutinhos, vamos lá. O Reginaldo Vidal perguntou aqui para a gente como esses estudos, de uma forma holística, temos indicadores que indicam uma convergência mundial pela desburocratização e melhoria na qualidade da construção. Então, se vocês enxergam essa melhoria e desburocratização no mundo como um todo, né? Com esses dados que vocês levantam. Ou até se a gente puder falar do Brasil, que é um pouco mais regional nosso aqui, se vocês enxergam essa desburocratização, como você vem trabalhando aí desde 2017, Iria, talvez você tenha até mais informações para sentir um pouquinho. Sim, a simplificação, como já falou o Gabriel, de fato há muitas formas de melhorar os processos, não sempre as dificuldades são as mesmas, pode ser uma questão de interpretação das normas, pode ser uma questão de umas normas que não são aplicadas na prática porque não faz sentido, também pode acontecer, ou que na prática há uma praxe diferente do que diz a lei, então também há uma desproteção jurídica, depois caso houver algum problema. E depois pode ser uma questão de custos muito elevados, que então puxam muitas empresas fora do licenciamento dos processos regulares e formais. Sempre por isso é importante fazermos estes estudos, porque conseguimos entender e compreender o que está errado, ou não errado, mas que pode ser melhorado. Melhor. E por vezes a simplificação de processos é básico, sobretudo porque
por vezes acontece, e acontece com muita frequência, não apenas no licenciamento da construção, mas em muitas outras questões também, que depois há sistemas novos, digitais, e com regulamentos, mas continuas a fazer tudo como sempre se fez. Então, não há uma concordância entre o que permite fazer o sistema e a lei ou a norma que regulamenta como usar esse sistema. E o que acontece é que por vezes non se aproveita tamén o potencial das novas ferramentas digitais e tecnolóxicas que xa están à disposición moitas veces nas prefeituras por causa disso, porque por causa de que non há aínda un protocolo de como debe ser feito iso con seguranza e garantías para todas as partes, non é? Entón, estes estudos tamén visan ollar com esse foco também de qual é a falha, qual é o erro, qual é o gargalo e compreender qual é o problema, não é? E de que forma pode ser melhorado. E a simplificação de processos, obviamente, é fácil falar, mas demora imenso tempo, tem a ver com a cultura organizativa, tem a ver com o orçamento disponível, tem a ver com o cronograma de implementação e das fases de implementação, da formação do pessoal que irá gerir essa ferramenta. Então, há muitas partes que devem ser tidas a conta para realmente garantir muito sucesso em este tipo de boas práticas, não? E de sugestões relativas à simplificação de processos. Eu sempre digo que conhecer o problema já é um primeiro passo, né? Então, assim, o fato, acho que das prefeituras poderem ouvir os problemas e colocar isso, de repente, como um plano de trabalho, ou de até parar para analisar o que é real, de fato, e o que pode ser melhorado, a gente, com certeza, um pouquinho disso, ainda que seja uma pequena porcentagem, vai levar para uma melhoria, né? Então, eu acho que esse processo é muito importante por isso. Porque enquanto você não conhece o problema, fica difícil você achar a solução, né? Eu acho que o trabalho de vocês talvez coloque todas as cartas na mesa com a visão de quem utiliza o serviço e de quem está de dentro também. E aí, peraí, estamos com tudo isso aqui, por onde a gente começa? Eu acho que esse trabalho é muito importante de conexão, né? Dessa pesquisa que vocês fazem. E só para acrescentar também a um ponto da pergunta anterior, Stanley, concordo plenamente, e é interessante ver também que a nível global sempre se conta o número de reformas que são feitas de um ano para o outro. O número, essa contagem não entra no ranking, né? Não faz o país melhorar ou piorar na classificação, mas ele sempre é notado no relatório. Então, é sempre uma das manchetes que se faz, né? Teve centenas ou milhares de reformas nesse indicador especificamente, somente em obtenção de alvará de construção. Então, acho que dessa forma mais holística, como foi perguntado, é o driver mais interessante de se olhar, né? Para ver realmente essa convergência acontecendo. E sem dúvida, eu acho que não só essa volta que a gente faz com o poder público, mas só de se expor os dados e conhecer o problema, como você falou, isso já cria, no bom gestor, isso já cria aquela sensação de competição saudável, né? Não, vamos realmente tentar ser melhor, eles vão ficar abertos, né, para utilizar o relatório da forma que for mais adequada na visão deles, e esse relatório vai ser público e vai poder ser apropriado da forma que quiserem, né? Então, nada impede, por exemplo, de se colocarem metas baseadas nesses indicadores, usar esses indicadores e o conhecimento levantado para ser implantado de forma prática, né? Então, isso tudo é muito interessante. Eu me lembro que até teve uma campanha de um prefeito de São Paulo que a proposta de campanha dele era: vou reduzir lá de 120 dias um alvará de funcionamento para 7 dias. Era uma proposta de campanha e ele utilizava todas as informações que ele tinha através dessa pesquisa. Tem uma outra pergunta bem interessante, não tem como não falar disso, porque faz parte dos países aí em desenvolvimento, e eu acho que vocês que têm números do mundo inteiro ouvem muito sobre isso. Reginaldo, de novo, está perguntando aqui como acompanhar o nível de corrupção dentro do processo de alvará de construção, se isso é levado em conta quando está sendo feita a pesquisa, a entrevista de vocês,
se existe ou não corrupção, como que é tratado isso, de que forma é visto isso pela pesquisa do Banco Mundial? Eu posso responder essa. É uma ótima pergunta, é bem interessante mesmo. Eu acho que para responder é interessante dar um passo atrás, assim, né? Entender o Doing Business como uma das diversas iniciativas do Banco Mundial em gerar e disseminar conhecimento para aumentar o crescimento econômico dos países e do mundo, né? Então, tem, assim, a dificuldade ou a facilidade para se obter alvará de construção é só um elemento que influencia esse crescimento econômico, concordam? A abertura de negócios, um outro indicador do Doing Business, é uma outra forma, uma outra faceta que influencia esse desenvolvimento, né? E os outros indicadores acrescentam a esses elementos. Digamos assim, cada um pode contribuir um pouquinho para esse crescimento, para esse desenvolvimento do país, né? E aí, tendo isso em mente, tem que se colocar um escopo, né? Tem que se falar assim, a gente vai medir só até aqui, né? Então, muito dessa mentalidade de ter uma metodologia bem definida e saber o que se mede e o que não se mede, a corrupção entra na parte que não é medida, né? Okay. Justamente por essa visão, ou seja, o Doing Business se foca principalmente no aspecto legal que é implementado de verdade e a gente vê realmente quais partes são aplicadas na prática, né? Então, apesar de não se medir a corrupção, por exemplo, realmente as taxas pagas, a gente só conta tudo que é embasado legalmente, né? As taxas, as cobranças feitas com base legal, a gente também sempre está perguntando o que se faz na prática. Então, é interessante ter esse direito de resposta e tudo mais, mas ter sempre em mente que a voz dos contribuidores, dos respondentes de todas as partes, tanto públicos quanto privadas, são vistas como um todo, né? Então, se uma parte menor falou que acontece, e uma parte maior falou que aquilo não acontece, a gente coloca isso também no relatório final, não é? Então, não é contado. Eu acho que existem vários outros ranqueamentos e vários outros relatórios no mundo, né? Tanto dentro do Banco Mundial quanto fora também da instituição que focam mais na parte de corrupção, mas o Doing Business não calcula nem leva isso em conta. Tá. Tem uma última perguntinha que eu queria fazer para vocês, porque eu acho bem interessante que colocaram, aliás, duas, tá? Prometo. São as duas últimas. Uma delas é se por acaso, né, nesse direito de resposta que vocês estão tendo com o poder público, se vocês verificam, assim, eu já até participei uma vez de um congresso falando um pouco sobre isso, o Reginaldo até colocou de uma padronização mundial, que aí eu já acho que a gente está indo longe demais. Mas se vocês visualizam alguma possibilidade ou algum movimento de uma padronização, vamos chamar nacional, em etapas ou de burocracia, né? Então, como vocês viram na pesquisa, cada município tem uma especificidade, um faz vistoria, o outro não faz, um tem tantos dias, outros não. Se vocês verem, nessa pesquisa, vocês identificaram algum movimento que se fala numa padronização nacional. Eu sempre digo que isso eu acho bem difícil por questões políticas, mas eu queria ouvir de vocês aí um pouquinho qual a sensibilidade de vocês. Sim, posso responder e o Gabriel também acrescentar. De fato, no geral, tudo que tem a ver com o licenciamento de obras no mundo, nos países do mundo, é frequente é comum ser uma competência municipal. Então aí depois pode haver uma legislação no nível federal, estadual, no caso do Brasil, mais ou menos abrangente, não é? Embora já há procedimentos que estão regulados no nível federal, como tudo que tem a ver com o CRIA e o CAU, também sim, tudo o que tem a ver também com a Receita Federal, não é? O que é a abertura do Cadastro Nacional de Obras. Então, de fato, sim, há procedimentos que são comuns nas cidades, porém, não podemos falar de uma padronização e nem sempre é uma boa prática. Ou pode ser, não é? Não,
fazer tudo a mesma, porque no fundo tudo responde a uma situação, não é mesmo construir numa ilha do que construir numa cidade plana com um solo diferente, não é? Então, os procedimentos, os estudos de solo topográficos, as exigências técnicas são diferentes, os custos são diferentes, porque também a capacidade de compra de cada pessoa nos diferentes estados é diferente, não é? Então, é normal haver diferenças e as diferenças não tendem a ser um problema. O problema é a falta que possa existir de transparência, de acesso à legislação, a regulamentos, que então sim que façam muito difícil obter e fazer um licenciamento formalmente, não é? Mas sim, há outros processos que podem ser encaminhados e regulados no nível federal porque fazem sentido, porque são homogéneos e porque não há diferenças. Não? Então, eu aí também faria diferença, segundo também conforme o procedimento do que estejamos a falar. Uhum. Só para acrescentar, claro que se nota, né? Inclusive no que já se é publicado do Brasil globalmente, tanto, baseado em Rio e São Paulo, se nota como se fosse uma linhagem parecida, né? Ou seja, o envolvimento com a prefeitura sempre ocorre, o envolvimento com o corpo de bombeiros sempre ocorre, mas tem esse lado também que a Iria falou, né? As nuances de cada cidade refletem as condições de construção daquele lugar, né? Então, o que a gente pode discutir se é complexo ou se é simples, né? Tem essa outra parte também. E aí eu acho que é ambicioso falar em padronização ou algo do tipo, mas aí eu volto para o ponto das boas práticas, né? Porque apesar das peculiaridades de cada local, do terreno ser diferente, das cidades serem diferentes, a cidade ser mais velha, mais nova, enfim, o que vai falar mais alto é aquela inovação que vai poder ser facilmente implementada num outro lugar, né? Então, acho que para além de padronização, o mais interessante de se ver daqui para frente, principalmente agora que a gente vai colocar mais cidades no mapa, digamos assim, do Doing Business, vai ser esse compartilhamento de boas práticas, que a gente já teve noção de que acontece, mas é muito, não incipiente, mas é muito mais difícil, né? Porque um gestor interessado em padronizar ou aderir uma prática nova, ele tem que botar o pé na estrada, pegar um avião e visitar literalmente as cidades para fazer isso, né? Então, eu acho que o relatório, nesse sentido, vai funcionar como encurtando essas distâncias e ajudando, auxiliando na questão de compartilhamento de boas práticas. Muito bacana. Gente, queria super agradecer de novo a presença de vocês. Adorei assistir a apresentação, saber um pouco mais do projeto, mais detalhes. Queria fazer um convite para vocês, quando o relatório estiver pronto, se quiser vir contar para a gente aí, mostrar o resultado, mostrar no site. Para quem está nos acompanhando, a Amanda colocou os links, né? E o site do Doing Business eu sempre uso também, muitas vezes com clientes internacionais. Eu faço a comparação, muitas vezes, a gente estava fazendo um consulado, a comparação entre os países, né? Nos tempos de fazer negócio. A Amanda colocou o link aí para que vocês tenham acesso a essas informações e fica o convite para vocês contar para a nossa comunidade aí o resultado final, que eu estou ansiosa. E esperamos que esse trabalho mais pegando todas as capitais, principalmente do Brasil, possa trazer melhorias aí para algumas capitais que a gente sabe que é um pouco mais burocrática. E concordo com você, Iria, o acesso à informação faz toda a diferença, né? Esse é um dos trabalhos também que a gente está tentando promover com o Licenciamento Brasil, que é tipo assim, onde não tem a legislação disponível, a gente está tentando trazer para dentro da nossa plataforma de uma maneira um pouco mais dinâmica. Mas, com certeza, se o poder público ajudar dessa forma, facilita e a gente tem mais confiança na informação atualizada, né? Parabéns pelo trabalho de vocês aí, super gratidão por estar conosco, viu? Nós que agradecemos, muito obrigado pelo convite, Sanley, foi um prazer estar aqui com vocês e só eu quero reforçar, né, o pedido que a Iria já falou, apesar de a gente já ter praticamente concluído a parte de levantamento de dados, sempre há o que refinar, não é? Sempre tem uma contribuição a ser feita, então
estamos falando com profissionais da área, né? Então fiquem à vontade de se manifestar e falar com a gente, mandar um e-mail e a gente com certeza vai poder acolher as informações que vocês possam trazer para nós, né? Enfim, analisá-las e quem sabe não incluir também no relatório. Eu acho que isso vai ser muito importante tanto para o status atual de como é, né, o licenciamento, como também em boas práticas, em boas ações que vocês veem nas cidades do Brasil. Então, eu agradeço e também fiquem à vontade de nos contactar por e-mail. Só para o pessoal entender, a gente falou aqui hoje só de alvará de construção, mas a Iri e o Gabriel, eles falam de todo o processo de licenciamento. Isso. Então, desde a elaboração de projeto, cadastro no INSS, segurança, aprovação de projeto de corpo de bombeiros, registros de imóveis. Então, assim, é toda a cadeia produtiva de um licenciamento de uma obra, né? Então, se vocês tiverem informação que vocês queiram ajudar, ainda que seja pontualmente, por exemplo, eu sei que o Reginaldo Vidal aqui é da área segmentada de segurança, se ele trabalha muito com segurança. Vocês podem contribuir somente com a área de segurança, não tem problema. E eles vão juntando aí todas as informações, quanto mais dado, melhor, mais refinada fica a pesquisa, sem dúvida, né? Sim. De novo, montando gente, super obrigada. Vai montando quebra-cabeça. Boa sorte para vocês, que o trabalho tenha bastante frutos para a gente aí de melhoria e desburocratização. E obrigado por tudo. Muito obrigada. Gente. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até agora. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau a toda a gente.